Olá, sejam bem-vindos todos à redação do Jornal Vale, timbre maior da imprensa da RM Vale. Jornal agora 100% digital. Desde o mês de fevereiro, o jornal converteu-se 100% digital e já ampliou em 50% o volume de produção de conteúdo jornalístico. São cerca de 1.200 reportagens por mês e também ampliou em 50% a sua audiência. Só para a gente ter uma ideia, todos os meses os conteúdos gerados, produzidos por o Vale, são lidos, curtidos, assistidos mais de 20 milhões de vezes em média. E um dos pilares da revolução editorial do jornal, que mantém o seu DNA com um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, é o livre debate de ideias. E hoje eu tenho uma boa notícia para todos. A gente recebe aqui na nossa redação o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Obrigado, prefeito, pela vinda. Eugênio, eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. Aliás, Xandu, e parabenizar o Jornal Vale, por essa, sempre inovando, e sempre acompanhando aí a questão da modernidade da informação, e com a transparência, como você já bem disse, pela liberdade de expressão, mas também respeitando as opiniões. Claro. E ao meu lado tenho aqui o repórter mais do que especial, Xandu Alves, que vai me acompanhar nesse bate-papo com o prefeito. E começando, prefeito, eu queria falar, a gente vai falar sobre avaliação de governo, pesquisa, política. Só não vamos falar do Corinthians, porque tem 3 corintianos na mesa. E não tem muito assunto. E não tem muito assunto positivo, né? Mas vai fazer chorar. Exatamente. Verdade. Não tem lenço suficiente para a gente falar do Corinthians. É verdade. Eu queria abrir esse bate-papo falando sobre a avaliação de governo, né? O Vale tem como um de seus pilares também ouvir o que diz a voz das ruas. E recentemente, no início do mês, a gente divulgou a pesquisa O Vale, que trouxe o levantamento sobre o que pensa o eleitor de São José dos Campos. E no que tange a avaliação do seu governo, eu tenho aqui até os dados, 73,1% dos eleitores aprovam a sua gestão, 21,9% reprovam a sua gestão e a gente teve aí 5% dos entrevistados que não souberam, não quiseram responder. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse diagnóstico, dessa voz da voz do eleitor de São José dos Campos. Olha, primeiro fico super contente, feliz em saber que estamos na direção certa. Quando a gente tem uma aprovação dessa, com 73% da administração, a gente sabe da capilaridade que a administração pública tem hoje em dia, com as suas áreas muito específicas, seja saúde, segurança pública, um debate muito delicado. A mobilidade urbana hoje, cada dia mais na vida das pessoas, ali as pessoas querendo que o seu dia que o seu dia tenha mais horas, mas na verdade o que a gente precisa é proporcionar para que essas pessoas possam se deslocar de forma mais rápida, segura. Então várias ações. Então fico super feliz, agradeço a todos os joseenses que aqui nasceram, aqueles que aqui escolheram, a gente fala, aqueles que aqui vieram formar suas famílias, que vieram para cá também se desenvolver profissionalmente, mas fazer uma avaliação dessa. Então isso nos dá mais responsabilidade a mim, quando tem uma avaliação dessa, para que a gente realmente possa continuar melhorando ainda mais na eficiência do serviço público. Acho que isso é um grande desafio que o poder público tem daqui para frente. E o Anderson, também em pesquisa recente do Vale, a saúde é apontada como prioridade máxima para o joseense, Já foram noticiadas queixas sobre demora por hora de atendimento, consulta com especialistas, cirurgia e outros procedimentos na cidade. No primeiro trimestre, em pesquisa do jornal, o eleitor deu nota 6,97 para a saúde. Qual é o seu diagnóstico, Anderson, sobre o setor da saúde e qual o remédio? Olha, o diagnóstico da saúde é melhoria constante. E nós estamos numa situação, e São José dos Campos tem uma situação um pouco particular quando a gente faz uma análise da saúde nos outros municípios. Somos a maior cidade da região, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, somos referência em atendimento, temos 697 mil habitantes e atendemos mais de 1.100.000 pacientes do SUS, com cartões CRA emitidos ativos na cidade. Ou seja, temos uma outra São José dos Campos sendo atendida aqui em São José. Isso é algo que quem precisa ser repactuado, e aí cabe a mim, como prefeito, repactuar isso com o governo do estado e com o governo federal, para que a gente possa ter esses atendimentos de uma certa forma, pelo menos remunerado. A cidade acaba sendo uma referência, mas isso também
traz um problema para nós do ponto de vista das especialidades, da demora, da questão dos exames. Hoje nós temos outro problema que é a falta de profissionais. Acabamos de fazer o maior concurso da história da prefeitura para profissionais da saúde. Médicos são 21 especialidades. A gente pode falar, fono tem falta no mercado. Tivemos uma pessoa participando no concurso público de fono, algumas especialidades em falta. Então a gente tem, agora usando muito, com todas essas questões, a gente precisa ter soluções. Qual é o remédio para tudo isso daí? Repactuar a questão do hospital regional, da regionalização, juntamente com o Teto MAC do governo federal. O governo Tarcísio agora acabou, o governo do estado do Tarcísio acabou de fazer um reajuste da sua tabela SUS paulista. Em São José nós já temos a nossa tabela joseense, então precisamos fazer com que o governo federal também repasse, para que a gente possa ter uma condição melhor de ter parcerias com os outros hospitais e até para o investimento de contratação. Hoje é um grande problema. A gente tem que ter uma rede pública da saúde com concursados, mas também tem que ter uma rede privada, através seja das entidades, aqui nós temos o Hospital Pio XII, que Santa Casa, que são grandes parceiros para também fazer esse complemento de atendimento. Então, qual o remédio hoje que eu vejo? Tecnologia. Tem que ter tecnologia na saúde, do ponto de vista do fluxo do atendimento, se não tem uma consulta na UBS do seu bairro, naquele momento, mas eu tenho uma consulta no bairro, em outro bairro, que a gente possa fazer e ofertar para esse paciente, que ele pode ter essa consulta no outro bairro. Quando eu olho de forma macro a cidade, eu vejo que eu tenho demanda e tenho oferta. Então eu tenho oferta para atender a demanda, mas no final do mês eu continuo tendo demanda. Resumindo, porque a gente precisa ter uma inteligência nessa questão, usar mais a tecnologia, falar para o paciente, olha, eu não tenho hoje aqui uma consulta de ginecologista para paciente, mas eu tenho lá na outra unidade, no outro bairro, você quer? Vamos. Usar cada vez mais o WhatsApp, SMS para as informações. Por exemplo, hoje, dieta, vai fazer o exame. 32% das pessoas chegam na hora do exame e falam assim, você tomou água? Tomei, não era para tomar. Você tomou água? Não tomei, era para tomar. Então a gente já está caminhando para 80% dos pacientes por WhatsApp e por SMS a dieta que ele tem que ter, de forma antecipada. Consultas por telefone, 70% nós perdíamos. Ou 50% ligava de novo para perguntar, que dia que é a minha consulta? Hoje marcamos por telefone, a nossa perda é menos de 0,5%, de 72 mil ligações, a gente perde por mês, no máximo 300 ligações e a gente encaminha informação pelo telefone. Hoje em dia, o telefone, as informações por SMS, WhatsApp, hoje em dia todas as pessoas têm a rede de dados, então é uma forma de nós nos comunicarmos e melhorar a eficiência. Consultas na especialidade. Você vai na unidade básica, te encaminha para a especialidade, o especialista só te atende se fizer os exames. Se você atrasar na consulta, você perde e volta para a unidade básica de saúde. Já estamos trabalhando para que isso não aconteça. Se perdeu, por alguma razão, por algum compromisso, ou por algo que aconteceu, vamos remarcar. Não fazer com que volte para a unidade básica, vamos remarcar para uma próxima. Se é um paciente contumaz, falta 1, 2, 3 vezes, aí lógico que você tem que, alguma coisa, não tem interesse em querer essa consulta. E trabalhar cada vez mais na educação. Nós temos em média em São José dos Campos, 25% dos pacientes faltam em sua consulta. Isso é um número muito alto, isso é média da cidade, nós estamos falando aí de 42 unidades básicas de saúde. Então precisamos trabalhar também para que a gente possa melhorar ainda mais essa questão. Hoje nós já temos, por exemplo, pelos aplicativos, você pode cancelar a sua consulta. E você cancelando a consulta, isso nos ajuda a poder remarcar e colocar uma outra pessoa no lugar. Então são várias ações que a gente pode fazer e melhorar. Trazer inteligência, tecnologia e integração. Um bom exemplo que nós temos em São José dos Campos, com as suas características completamente diferenciadas, segurança pública, integração, sistema e inteligência. Na saúde nós temos profissionais, bons profissionais. A reclamação não é da porta para dentro, como eu costumo dizer, enfermeiro, médico, atendimento, cirurgia realizada. O nosso hospital municipal é o 5º maior hospital do estado de São Paulo, em pequenas, médias pequenas e médias cirurgias. Então, assim, cirurgias de média e alta complexidade. O 5º maior em relação de cirurgia. É um hospital, o maior hospital da região do Vale do Paraíba, que nós temos aqui. É um hospital municipal. Aliás, somos a única cidade que não somos uma capital, que temos um hospital municipal de alta complexidade. Trauma, emergência e urgência, São José dos Campos. Helicóptero Águia, acidente de trânsito, pode ser numa rodovia fora de São José dos Campos, o hospital regional tem ali ponto. Pousa no campo de futebol do Teatrão para levar para a vida. Então nós somos uma referência e o atendimento é
tem o atendimento, salva a vida e faz o atendimento. Questão de, por exemplo, de tratamento de câncer oncológico, temos aqui o nosso, preconiza, né, pelo Ministério da Saúde, em 70 a 80 dias o atendimento, aqui a gente atende em 40 a 55 dias, já está na rede fazendo tratamento após o seu diagnóstico. Então, a gente tem ainda muito, né, assim, para fazer, mas precisamos mudar a nossa política do SUS na questão da repactuação. A UPA de Eugênio de Mello atende 25% de moradores de Caçapava. Durante a dengue, agora no início deste ano, atendemos no Clínica Sul 2.000 pessoas, moradores de Jacareí, só no nosso Hospital Clínica Sul. Então isso daí sobrecarrega também o nosso sistema de saúde em São José dos Campos. O senhor concorda com essa nota, 6,97? Que nota o senhor dá para a saúde hoje? Olha, eu daria uma nota 8 para a saúde aqui em São José dos Campos. E eu sou sempre da seguinte opinião, o que está bom pode melhorar. E nós temos fragilidade na saúde também. Então a gente também precisa achar que são esses remédios, seja no investimento de tecnologia, né, com inteligência na saúde, para que a gente possa trabalhar, dando cada vez mais em prédios e estrutura, nós estamos dando condição. O Hospital Clínica Sul está em reforma, construção de 82 novos leitos, estamos construindo 3 salas de cirurgia. O Clínica Sul hoje não faz nenhuma cirurgia. Nem pequenas cirurgias, transfere tudo para o hospital municipal. Quando as obras estiverem prontas, já vai fazer pequenas cirurgias. Isso vai ajudar as transferências, né? Trabalho e estudo também muito para que as nossas UPAs também possam fazer atendimento de pequenas cirurgias. Aquelas cirurgias rápidas, que o paciente não precisa nem ficar internado, né? Ele já faz uma pequena cirurgia de baixa complexidade, ele já tem alta. Então, para que a gente dê essa agilidade nos atendimentos, nos procedimentos. Então, São José dos Campos tem uma estrutura de unidades básicas de saúde, unidades prontas de atendimento, os nossos hospitais municipais, para que a gente possa, sim, ter uma melhora no fluxo do atendimento, né? Mas repactuando, quando a gente fala que tem com mais de 1.100.000 cartões do CRA ativos, né, com pelo menos 2 atendimentos por ano, isso a gente precisa repactuar até por uma questão de custo. Hospital municipal, em alguns momentos a gente chega a ter 50, 55 pessoas, em alguns picos de pessoas de fora de São José internadas no hospital municipal. E algumas vezes eu tenho um joséense no corredor, esperando um leito. Então, a gente precisa reorganizar, né, essa situação, principalmente em pico, como aconteceu agora com a dengue. O município não recebe por esses pacientes que atende? Não recebemos por esses pacientes. Só cidade de origem? Só cidade de origem que recebe e aí, na verdade, acaba tendo aqui. A pessoa tem um endereço aqui, né, Xandu? Então, né, teria que ter um recadastramento. Nós começamos a fazer esse recadastramento em 2020. E aí chegou a pandemia, nós, é lógico, suspendemos o recadastramento. Isso é algo que precisa ser refeito, um recadastramento nas unidades de saúde, né? Eu por exemplo, gostaria muito que as unidades de saúde, por exemplo, alugar uma casa ou comprar uma casa, ligar uma luz ou uma água de uma casa, deveria ter o cadastro na unidade de saúde. Para a unidade de saúde saber quem são não quero saber quem é a pessoa CPF, homem, mulher, qual a idade. Com isso você consegue planejar, né, o seu tratamento, que é o seu tratamento preventivo. No Brasil, em São José, não é diferente. Em São José, a gente atende mais nas UPA do que nas UBS. Por isso que hoje nós estamos fazendo as UPAs as UPAs micro-regiões. A UPA da Norte é responsável por suas 4 UBS do seu entorno. Para quê? Se ela conseguir fazer com que ela diminua o seu atendimento na UPA e passe a atender mais na UBS, o que quer dizer isso? Menos cardíacos infartados aqui e tratando o cardíaco lá na ponta, lá na unidade básica. A gente sabe que as mulheres, por cultura, se tratam mais de forma preventiva. Homem é muito baixo. O homem é só quando aperta, ele vai para a UPA, porque ele já está na urgência e na emergência. Então, a gente precisa também trabalhar também essa questão de educação e fazer com que as nossas unidades básicas de saúde, as nossas ESF de saúde da família, também sejam muito mais proativas, para que a gente possa cuidar melhor também ali das suas micro-regiões de responsabilidade da UBS, com os impactos na UPA. Então, hoje as UPAs que são de gestão, a Norte, por exemplo, a Campo dos Alemães também agora iniciando o seu novo contrato de gestão, são responsáveis. Se você atende menos na UPA, trata melhor o seu paciente aqui de forma preventiva, você recebe mais. Você tem menos custos na saúde e custa muito menos para nós. Prefeito, o senhor falou 2 vezes já sobre segurança pública, citou segurança pública, que é uma área muito complexa e que ao longo dos últimos anos a gente tem visto São José baixando os índices criminais, né? Vai parecer que eu sou muito antigo, mas na minha época de repórter, eu lembro quando eu fazia matérias de segurança pública, e São José chegava a ter mais de 200 homicídios por ano, né? Então, até peguei aqui, em 2001, quando começa a série histórica da Secretaria de Segurança Pública, a gente teve 248 homicídios e no ano passado tivemos 44.
Então são uma diferença aí de mais de 200 vidas a menos, né, no começo desse século. Ao mesmo tempo que a gente tem essa queda nos índices criminais, existe um outro aspecto em segurança, que é a sensação de segurança, né? E sobre isso a gente fez uma pergunta nesse projeto Vox Populi, que tem a intenção de ouvir mesmo o que as pessoas pensam sobre o dia a dia das cidades. E no primeiro trimestre, essa pesquisa mostrou que 51,6% dos joseenses se sentiam seguros andando nas ruas da cidade e 53,75% deles se sentiam seguros, 40,75% se sentiam inseguros. Quando a gente observa essa pesquisa sobre o âmbito, a fatia do eleitorado, né, entre as mulheres, aí sim, 51,66% se diziam se sentir inseguras na cidade. Então, olha como muda a percepção, né, mesmo do gênero. O homem se sente mais seguro do que a mulher, enfim. E a gente tem uma outra questão em São José, que é alvo de bastante crítica, que é a questão de pontos de uso de droga, que tem aqui em outras cidades também do país, é um problema generalizado, e também a questão da população de rua, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, o combate ao crime, as questões de segurança pública, índices criminais, mas também essa sensação de segurança, como fazer os joseenses, principalmente as mulheres joseenses, se sentirem mais seguras nas ruas da cidade. Sim. A pesquisa é bem próxima da realidade, isso não tenha dúvida. Uma mulher na rua andando à noite, e quando ela passa por uma pessoa que está em situação de rua, é uma sensação de segurança para ela, certo? Né? Um homem já se sente inseguro já. Você imagina uma mulher, né, sozinha, caminhando. Então ali já tem uma sensação muito grande já de insegurança. Então isso a gente está falando dos moradores, né, ou pessoas em situação de rua. Mas vamos começar a falar da segurança pública, que é uma mudança que nós fizemos. Quando eu uso como exemplo e cito a segurança pública, porque é algo que muita gente achava que tem uma discussão no Brasil, né? São José dos Campos é a cidade mais segura do estado de São Paulo. Estamos na região mais violenta do estado de São Paulo. A maior cidade desta região somos nós, São José dos Campos. E a cidade mais segura? Há um contrassenso quando você começa a analisar. Mas tem uma outra avaliação, é possível. E só foi possível fazer tudo isso porque existe a São José Unida. Houve uma integração, todos trabalham juntos. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, que são os que estão mais de frente, né? Polícia Civil, Polícias Rodoviárias Federais e Estaduais, Polícia Federal, a Interpol, né? Acabou tendo prisão junto com a Guarda Municipal, agentes de trânsito, fiscalização de postura do município também trabalhando, né? A parte de urbanismo trabalhando junto também, porque isso também faz parte da questão de como você vai, qual que é a cidade que você quer no futuro, como que vai ser o loteamento, é com viela, é com rua sem saída, como é que se conecta um bairro com o outro, tudo isso faz parte do ponto de vista, iluminação, praças, áreas institucionais, áreas públicas, tudo isso faz parte de um conjunto de que você tenha não só a sensação de segurança, porque você passa a ter segurança de fato, isso daí reflete diretamente na qualidade de vida. Bom, então, isso foi feito em 2017, quando criamos a São José Unida, e de lá para cá fazendo todo esse trabalho, aí seja, câmeras com inteligência, aí nós estamos falando de tecnologia com inteligência, reconhecimento facial. Só o ano passado 276 pessoas foram presas só pelo alerta das câmeras, né? Quer dizer, pessoas que deviam à justiça por vários tipos de crime, que foram retirados da rua para poder pagar a sua pena. Então, foram só pelos alertas, fora o que a polícia trabalhando também na rua no dia a dia também acaba aprendendo. Então, câmeras com reconhecimento facial, leitores de placa, a gente lê 3 milhões de placas por dia. Né? Não temos tudo isso de carro, mas os carros passam por várias vezes pelos portais. São mais de 350 portais que nós temos na cidade. Todas as regiões, áreas, entradas e saídas da cidade é possível monitorar. Tudo isso fica arquivado, essas informações. Né? Câmeras com sensores de presença, sensores de movimento. Né? Então a gente tem, né, uma tecnologia. E a polícia e os agentes de segurança, né, os homens e mulheres, trabalham com todas essas informações. Um sistema que você digita no seu próprio sistema de segurança integrado, bicicleta e boné preto, vai aparecer todo mundo com uma bicicleta com boné preto que passou em algum momento por uma câmera em São José dos Campos. Em 3 segundos, milhares de imagens. Quero esta imagem, quero o horário, qual foi o horário do crime, o dia, tudo, então até para investigação. Polícia Civil fechou o ano de 2023 com 92% dos casos solucionados de crimes em São José dos Campos. Então, assim, são números
A média Brasil é 35%. Então, são números realmente que são relevantes. É usar a tecnologia. Até para os processos judiciais das prisões, certo? Também tem valor. Seja pela imagem, pela qualidade da imagem, além do traçado que você pode fazer, ou da pessoa a pé ou carro. Então, tudo isso também se usa também através do processo judicial e que dificulta ainda mais baixar qualquer tipo de pena. Né? Então, você tem né, são resultados positivos. E isso vai trazendo também uma sensação de segurança. Iluminação de LED na cidade, nós fizemos toda a troca de iluminação da cidade, no nosso parque de iluminação urbana, né, foi trocado. Agora estamos trocando agora das praças, que são iluminações branca, né, e não iluminações LED, agora nós estamos trocando por LED, praças, vielas, né, dos nossos espaços esportivos. Então hoje estamos trocando tudo, até o final do ano a gente conclui 100%, então tudo isso também traz mais luminosidade, deixa mais claro, mas só isso? Não, as pessoas têm que estar nas ruas, as pessoas têm que ocupar os espaços, né, para que realmente a gente possa realmente ter um ambiente seguro. Aí seja pelo comércio, seja pelos ambientes, né, de espaços públicos, praças, os nossos poliesportivos, nossos centros comunitários, seja também as nossas quadras de esporte, que elas sejam utilizadas. E a ação rápida e integrada das forças de segurança, para que as pessoas possam ter não só a presença, mas saber que ela está sendo monitorada. Né? Um conceito seria todo mundo, hoje se você perguntar, todo mundo quer um policial na sua rua, para ela se sentir mais segura, né? Não tenha dúvida. Então, isso é difícil hoje, isso seria impossível fazer. Mas ela saber que existe um sistema, que existe uma polícia totalmente, né, os agentes policiais ali, as forças de segurança, todas elas estão conectadas e integradas, ela tem já essa sensação de segurança. Hoje nós temos um outro problema, né? Um fenômeno que vem acontecendo no mundo, no Brasil não é diferente, em São José também um pouco, são as pessoas em situação de rua. Que eu sempre digo que nós não temos moradores em situação de rua que perderam sua casa, perderam seu emprego, perderam sua casa e está com os seus filhos, né, com a sua esposa, com o seu filho, uma família na rua. Casos assim tem. A gente consegue acolher rapidamente, essa pessoa não fica mais do que 24 horas na rua. Temos estrutura para atender e acolher essas pessoas. Mas nós temos pessoas hoje em situação de rua que querem estar em situação de rua. São dependentes químicos, na sua grande maioria, álcool ou droga. Né? A droga hoje muito mais forte, mais agressivos eles ficam quando estão sob efeito da droga, quando também não estão sob efeito também estão mais agressivos para poder conseguir adquirir a droga. Aí você tem a questão do furto no Brasil, né? Eles cometem furto no Brasil na nossa legislação não tem pena, né? Não digo nem pela prisão, mas você não tem nenhuma pena de, né, pelo menos ele ter que pagar algo, prestar um serviço, né? Não vai preso, sabem disso, presos em flagrante, a polícia faz o papel dela, prende. Tem cidadão que é preso 3 vezes na semana, em flagrante dentro de comércio. Né? Então, mas ele é solto, assim é a legislação, e não é nem o judiciário, eu estou falando da legislação. O judiciário, nesse caso, ele tem que cumprir a legislação, né? Tem que soltar, então não fica preso. Mas a polícia faz o papel dela aqui. Então, essa situação dos moradores, né, em situação de rua e que são dependentes, e que isso é um problema de saúde pública, esse tratamento. O país não autoriza, a nossa legislação não autoriza uma internação compulsória. Né? Nós temos mães que pedem para internar filhos. Você não pode levar, você não pode pôr a mão, a não ser que ele queira. Né? Então, tem uma política que a gente precisa rediscutir essa situação. E ali fica... O senhor particularmente é favorável? Eu sou favorável à internação. A internação, se a gente pegar o histórico, vamos pegar desde do Frei Hans, que está aqui próximo de nós, com os resultados que se teve, são positivos. De fato, consegue se recuperar. Nós também temos aqui clínicas nossas, que nós, município, contratamos, internamos. Há uma recuperação, lógico, tudo isso tem uma força de vontade da própria pessoa. Nós temos um apoio, quando a gente tem essa oportunidade de levar uma pessoa para a internação, a nossa equipe social faz contato com a família, reconstrói os laços familiares, o psicólogo, tem assistente social, equipe médica para atender, qualificação de mão de obra para a gente poder reinserir ele no mercado de trabalho, para devolver dignidade para ele. Resumindo, ele tem todo o atendimento. Por isso a nossa campanha desde o ano passado de não dê esmola. Né? Dê dignidade, não dê esmola, né? Dê futuro. Por quê? Porque se a gente der esmola, e quando eu falo esmola não é só o recurso financeiro, não é só o dinheiro, seja um alimento, não, as pessoas vão passar fome, não, elas têm onde ir. O poder público tem estrutura, em São José nós temos 17 abrigos adequados para qualquer um de nós
passarmos um período que for lá necessário, com um chuveiro, com material higiênico, pessoal, com roupa de cama, com alimentação. Pode levar gato, cachorro, bezerro, cavalo, o que você tiver de bicho de estimação. Temos abrigos específicos, abrigo para homens, mulheres, jovens, para LGBTQ+, casais, quer dizer, temos estrutura para atender a todos, né? São 17 abrigos. Então, mas é um trabalho que a gente precisa, não é tão simples assim essas abordagens, porque tem a questão da dependência, né? E quando a gente tem a questão da esmola, né, a gente afasta não só do poder público, afasta das igrejas, que também fazem um trabalho de acolhimento, das entidades, que também fazem um trabalho de acolhimento. Então, as pessoas que fazem com a maior boa vontade de querer ajudá-la, de levar uma sopa à noite, podia ajudar nós convencermos essa pessoa a ir para o abrigo naquela noite. E vamos dar essa sopa para ele lá no abrigo. Então, para ele conhecer o abrigo também, né? O abrigo não é uma internação, né? O abrigo é para ele poder passar uma noite, ele lá vai ter bem cuidado, mas tem regras. Aí tem a questão das regras que não querem. E aqui a gente tem um combate com relação ao tráfico de droga. Seja por locais, que a gente hoje tem até ação em conjunta, que faz até demolição de alguns imóveis, que se concentra muito dessas pessoas. Até o senhor postou sobre isso hoje nas Postei redes hoje sociais. Como é feito esse trabalho para demolição, identificação dos pontos? Primeiro a gente faz a identificação de todos esses pontos. Na Rui Barbosa, por exemplo, a gente identificou uma casa que tinha muita movimentação. A casa já não tinha mais proprietário, os donos já não estavam mais em vida, não tinham herdeiros, já tinham dívida com o município. Então há toda uma investigação. A Polícia Civil também faz a investigação dela, da questão de entra e sai, quem são as pessoas, e aí aí na Justiça a gente consegue, né, se expede lá um mandato para que possa fazer e adentrar no imóvel. Na Rui Barbosa, uma casa com 56 pessoas, 16 saíram presas, 14 estão presas agora há mais de um ano. Uma fábrica de cartaz tinha lá dentro, mais de 200 cartazes. Estou passando fome, me ajuda, precisando de emprego, enfim, eu e minha filha, eu e minha família, né? E todos os usuários. Então, fizemos a demolição, fizemos a retirada, acolhimento para todos. Grande maioria, 95%, não quis o acolhimento, né? Então, isso também é um processo que tira desse ambiente e põe na rua. Mas na rua também a gente continua com o nosso acolhimento. Agora, recentemente, eu coloquei de um comércio abandonado, lá na Vila Maria, numa antiga padaria também, que lá se encontrava mais de 40 pessoas também usando. E aí você tem no meio as pessoas que são dependentes, você já tem aqueles que se aproveitam, que é o traficante para vender, e você já tem aqueles que também já se aproveitam para cometer crimes, ou seja, para furto, para roubo, às vezes na rua, a intimida, né, o cidadão comum que está ali transitando, está chegando do seu trabalho, ou está indo estudar, ou está indo para a faculdade, ou está saindo de madrugada para ir para a escola, aí você tem esse ambiente. Então, e aí tem um trabalho forte de todas as forças de segurança e também as nossas equipes sociais. Nossas equipes sociais trabalham 24 horas por dia. Elas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O número 156 e 153 funciona com a nossa guarda, com o nosso apoio social. São pessoas totalmente capacitadas para a gente abordar, mas não é fácil. As pessoas às vezes acham que é só uma abordagem a gente consegue tirar. E a nossa cidade tem uma característica. Pela rodovia Presidente Dutra passa por mês pelo menos 300 pessoas em situação de rua, andarilhos. Boa parte deles param em São José dos Campos, né? A rodoviária, nosso terminal rodoviário é uma porta de entrada, né, que tem, e ali se a gente pegar a nossa entrada da cidade, a Avenida Nelson Dávila, ali próximo da rodovia Presidente Dutra, no DCTA, embaixo das marquises, você sempre tem pessoas. Ali sim nós temos muitas pessoas que são de fora, né, que estão de passagem pela cidade. Mas a gente faz abordagem, oferece o acolhimento. É um trabalho, né, com uma sensação de enxugar gelo, mas é um trabalho que tem muitos, né, a gente tem resultados. E não fazemos nenhum recâmbio, certo? Sem ter o vínculo familiar na cidade ou vínculo com a assistência social da cidade, perfeito? Infelizmente, as outras cidades assim não trabalham, infelizmente, né? Faz o recâmbio do seguinte, chegou lá, pediu onde você mora, São José, tchau, dá passagem e manda para cá. É assim que vem. Nós não fazemos isso. São José não faz. Todos os nossos recâmbios, pessoa, sou de tal cidade, vínculo familiar, a gente vai atrás para ter o vínculo familiar ou com a assistência social da cidade para poder receber essa pessoa. O senhor citou a rodoviária, a gente teve esse caso triste, né, recente, que foi flagrado por uma câmera de vigilância de um rapaz que foi morto, espancado na rodoviária nova, né? E ali a gente já tinha recebido várias críticas de pessoas, taxistas, pessoas que frequentam a rodoviária, sobre o acúmulo mesmo de pessoas em situação de rua ali no terminal, né? E foram anunciadas uma série de medidas, né? Como é que está a situação lá? Já foram efetivamente feitas essas
ações no local? A gente consegue ter uma previsão de quando esse quadro ali vai ser melhorado? Após esse crime, é um crime totalmente voltado com uma questão de discussão com relação ao tráfico de droga, né, ao uso de droga, né. Os dois criminosos foram presos, né, um em menos de 24 horas, o segundo em 72 horas, um já estava fora de São José dos Campos, já foram presos, quer dizer, a Polícia Civil agiu rápido, essa questão as nossas câmeras agem rápidas para que a gente possa solucionar os problemas, né. A gente agora precisa pensar em câmeras que a gente consiga agir para poder, né, de uma prevenção, né, como a gente trabalha na preventiva com tecnologia, isso é uma outra discussão que nós estamos fazendo nesse momento. Mas lá a gente reforçou com câmeras, ou também até com a nossa guarda. Lá nós temos o Centro Pop, que é um centro de atendimento, porque a rodoviária é uma porta de entrada, então a gente tem o nosso Centro Pop, né, ali, o centro que é de referência para atendimento de pessoas, né, que estão precisando de ajuda, mas nós já tínhamos uma decisão, eu já tinha tomado a decisão de tirar aquele centro de lá, antes mesmo de ter acontecido esse crime. Já era uma decisão de tirar e transformar aquele espaço com a Polícia Civil numa parceria. Então lá ou seria uma delegacia do Jardim Paulista, que nós íamos transferir, mas hoje nós já tomamos a decisão, agora há 15 dias, com a Polícia Civil, de lá termos uma delegacia, né, que é uma delegacia que eles falam que é de busca, né, que são os mandados de prisão, né, que é de delegacia de capturas, né, e também uma delegacia de desaparecidos. Né. Isso vai ser uma novidade no estado de São Paulo, isso daí já foi conversado com a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Derrite, com o Dr. Márcio aqui, e, né, o Dr. Múcio aqui, que é o responsável, o Dr. Márcio, que é da seccional, já conversaram, temos um projeto e a gente deve fazer isso daí agora em julho. E o Centro Pop, na verdade, né, nós estamos tirando de lá, e quando se tem essa aglomeração de pessoas lá, é exatamente por pessoas que vão lá tentar ajudar essas pessoas. Levar uma sopa, um cobertor, comida, café, eles ficam lá esperando essas pessoas, né, que vão lá ajudar na maior boa vontade. E nós fazemos um trabalho com as entidades, com as igrejas. Eu, pessoalmente, conversei com as igrejas evangélicas, igrejas católicas, antes de começar a nossa campanha de não dê esmola, até para que todos entendessem qual era o nosso intuito. O não dê esmola não é não ajude as pessoas, né? É assim, olha, nós precisamos ajudar essas pessoas, mas não é dando esmola, né? É tendo outra ação que a gente tem que fazer. E aí nós precisamos nos unir, certo? Todos nós precisamos nos unir, né? As entidades que trabalham dessa forma, as igrejas que fazem um trabalho de acolhimento, igrejas católicas, igrejas evangélicas. Então, tem um processo que precisa todos trabalharem juntos. Mas lá na rodoviária, naquele ponto, é muito difícil de nós termos um controle. Há 15 dias atrás, nós tínhamos lá um trailer dando banho nas pessoas. Então, assim, não está ajudando. Está fazendo com que essas pessoas continuem na rua. E o que a gente quer, na verdade, é que essas pessoas tenham vida, tenham dignidade. A gente tem como oferecer e dar esta oportunidade para as pessoas, né? Então, esse é um processo muito de convencimento, mas nós já fizemos algumas ações na rodoviária, seja com câmeras ou seja até com policiamento, e vamos fazer agora em breve, nos próximos dias, toda essa mudança de fechamento do Centro Pop naquele local. Nós vamos transferir o Centro Pop e lá será uma unidade da Polícia Civil. Só para fechar esse tema, o senhor falou da fábrica de cartazes. Era para explorar a mendicância, então, daquelas pessoas da casa. Sim, era para explorar a mendicância, sim, com certeza. A gente vê, Xandu, quando a gente fala, né, a pessoa está desempregada, está precisando, vamos lá. O posto de atendimento ao trabalhador, desde janeiro de 2023, ele fecha todos os dias, com vagas de emprego não preenchidas. Então, nós temos emprego, mas eu não sou qualificado para esta vaga. 32 mil vagas foram colocadas à disposição ano passado, gratuita, para qualificação de mão de obra. O PAT também não é só para desempregado, né? Está desempregado? É o PAT, lá nós temos cursos de qualificação, né? Temos lá também vagas de emprego, né? Isso eu estou falando desde janeiro até a data de hoje. Ontem fechou com vagas de empregos não preenchidas. Mas nós oferecemos vagas também de qualificação. Senac, Senai, Cepaz, né? Que são os responsáveis por fazer os cursos de qualificação. Então são 3 instituições, né, que são profissionais para poder formar a qualificação de mão de obra. Ao comércio, indústria, né, as fábricas querem uma mão de obra específica, pode pedir para o PAT. Estou precisando de uma mão de obra e não consigo achar. Sou dono de um restaurante e preciso de um garçom que saiba Libras. Nós vamos dar curso de Libras e vamos formar garçons, né? Então, a gente tem cada vez mais trabalhando em conjunto, seja com os senhores, seja com o Destination, seja com a própria Fiesp, com a Ciesp, todo mundo trabalhando em conjunto. Então, assim, nós temos a oportunidade para as pessoas, né? Então, precisa ver se ela quer. Então, ir para a rua, para falar, olha, estou precisando de dinheiro, não tenho como, a gente tem como. Agora, não quer trabalhar, aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação, mas isso a gente precisa passar. A campanha tinha um outro objetivo, também comunicar com a população para ela saber qual é a estrutura que a cidade tem. Tem abrigo?
Como que são os abrigos nossos? Pode visitar qualquer um de nossos abrigos decentes, quer dizer, para as pessoas saberem também qual é a estrutura que nós temos, para poder cuidar, até para as pessoas nos ajudar. Quando encontrar alguma pessoa, pode ligar no 156, no 153, o nosso carro de apoio social vai estar no lugar, mas também fala para a pessoa, olha, pode procurar a prefeitura, procure uma unidade do CRAS, do CREAS, pode procurar uma unidade social da cidade, né? Pode ligar para o número que vão vir aqui e vão te acolher. Então, é para a gente também ter para que todos possam trabalhar de uma forma conjunta. Vamos mudar de assunto, falei de transporte, um assunto que você conhece bem, Anderson. A novela do Novo Transporte, vem desde 2019, né? E, resumidamente, em 2022 apostou no modelo da Urban, de alugar os carros. E agora, até o fim do ano passado, já foram 4 diferentes editais, todos fracassaram. Agora, recentemente, um novo edital, dobrando a aposta nesse modelo. Por que, na sua avaliação, ele ainda não deu certo? Qual é a expectativa e quando o Juseense vai ter um novo modelo de transporte público em operação? Xandu, quando a gente fala, né, nesse modelo que nós estamos propondo, a gente está fazendo aí algo que nenhuma cidade no Brasil fez. Nem do modelo de contratação e nem do modelo de sistema em oferta para o usuário do transporte público. Então, quando a gente vai falar de um modelo novo, falar de BYD há 7 anos atrás, como a gente colocou uns carros aqui, ninguém sabia o que era. BYD é uma marca de um carro. Uma frota 100% elétrica da nossa Guarda Municipal era uma novidade. Hoje, BYD é uma empresa batendo recorde de venda, que mais vende no mundo, batendo recorde de venda no Brasil, trazendo uma fábrica para o Brasil. O mercado está muito mais maduro, né? Você já vê mais as estruturas, né, de questão de carregadores de energia, carros elétricos na rua. Então, estamos hoje numa outra. É isso que eu acho também no sistema de transporte público. Acho que esse daí é o processo. Desde o primeiro processo, a gente foi sempre se ajustando com o mercado, mas de uma certa forma sempre também provocando o mercado, né, mostrando uma posição que é o seguinte: o sistema de transporte público do Brasil está falido. É uma tarifa muito cara para quem paga e um valor muito baixo para quem recebe. Primeiro ponto. Segundo ponto, transporte público no Brasil é para pobre. Isso precisa acabar. Isso não é verdade e não pode ter esse conceito. Isso precisa mudar. Por outro lado, o que nós oferecemos, eu vou falar nós porque hoje eu sou o prefeito, sou o gestor público, não é nada com qualidade. Ônibus com escada e motor dianteiro é caminhão. O brasileiro põe carroceria e transporta pessoas. Não precisa mudar conceitos, né? Hoje nós temos em São José dos Campos a linha verde, carro 100% elétrico, não tem cobrador, não tem catraca, nem no carro, nem na estação. 99,9% para as pessoas que usam o sistema pagam a sua passagem. Sabe das suas obrigações. O cidadão tem que saber das suas obrigações. A lixeira é dele, o ponto de ônibus é dele, o ônibus é dele, a bicicleta que hoje está na rua integrada no sistema é dele, a praça é dele. Se quebrou, a prefeitura paga. A prefeitura somos nós. Então tem um conceito de trabalharmos a questão de cidadania e né, direitos e obrigações. Então no transporte público a gente está, eu acho que hoje o mercado está muito mais maduro. Nesse período, Chile andou, hoje já tem uma frota 100% elétrica, Madrid caminhou. Aliás, Madrid já tem garagens de ônibus de carregamento por indução, né? Você imagina, não é nem o engate ali da eletricidade do carregamento do carro, é por indução. Então, assim, eu acho que teve já outros países que já andaram na nossa frente desde que nós começamos essa discussão. Eu acho que o Brasil também já está num outro momento. A gente já vê São Paulo capital discutindo. O governo federal, o ano passado, colocou no seu PPA, no seu plano plurianual, o fomento com relação ao transporte público dos municípios. Aliás, acabamos de aprovar no PAC, no governo federal, a compra de 12 veículos articulados 100% elétrico, 60 milhões de reais. Então, né, o governo federal, todos os projetos, o município vai lá, apresenta projetos, a gente quer a parceria juntamente ao governo federal, ao governo estadual. Então, acabamos de aprovar. Então, você vê que o governo federal nunca abriu, né, um fomento desse com o transporte público. No Brasil, falta políticas públicas de mobilidade urbana, como país. Mas não adianta eu ficar aqui reclamando e chorando. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, essa foi a nossa decisão, em mudar. Primeiro, o método e forma de contratação. Não fazer o método tradicional, que é uma concessão, onde a empresa é contratada por operar por X anos, onde ela compra o carro, ela contrata o funcionário, né? A tarifa é o município que aplica, mas na verdade você fica refém da empresa que está fazendo toda a operação dos seus custos, né? Qualquer crise que aconteça no mundo, o sistema de transporte público sente. Então, isso é difícil. O que nós queremos é mudar, fazer um novo modelo que a gente consiga trazer qualidade. Quando a gente fala 100%, né, da nossa frota elétrica, e nós estamos falando 400 ônibus, ou seja, 60 ônibus a mais na frota, né, fazendo e colocando todos os carros elétricos, nós estamos falando de prestação de serviço.
Quem hoje teve oportunidade, ou se não teve, faça, use um carro da linha verde, é aquela qualidade, é serviço. É um carro completamente, né, que não tem muito barulho do ônibus, é um carro que você não tem um conceito de estar andando no ônibus, ele é um carro que anda numa velocidade um pouco mais baixo, mais confortável, corredores mais largos, piso baixo, embarque nível, portas pantográficas, quer dizer, você tem uma tecnologia embarcada, carregador de USB, então você tem, é uma qualidade do serviço. Então é isso que nós queremos trazer, uma qualidade, para que o sistema seja para todos. Uma empresa que nos alugue os carros, né, nessa operação, a prefeitura contratar uma empresa para operar, garagem, motorista, cobrador, funileiro, borracheiro, que você tem toda a operação do sistema, e uma terceira empresa fintech, para fazer toda a operação financeira do sistema. E aí essa fintech ser responsável por integrar. São José não é integrado ainda o sistema de ônibus com van, com alternativo, precisamos integrar. Porém as vans têm que sair do corredor concorrencial, ela não tem que concorrer com o ônibus. Ela tem que ser o alimentador do ônibus. Hoje nós já integramos bicicleta, a única cidade, primeira cidade do Brasil a ter integrado o sistema de bicicleta com ônibus, né? Usou o ônibus, integrou com a bicicleta. Depois das 19 horas, pode pegar a bicicleta e levar para casa, para fazer sua última milha, seu último quilômetro, sua última distância. Então, mas tem que integrar também com táxi, tem que integrar com o sistema de aplicativo, o sistema de transporte individual, tem que integrar os modais existentes e deixa a pessoa escolher qual é o melhor custo-benefício. Hoje eu quero pelo custo, vou usar um único modal. Hoje eu quero custo-benefício, rápido, ágil, né, que eu chego, você pode comprar dessa forma. Já temos o sistema hoje implementado com 90% dos nossos ônibus, todos georreferenciados, geolocalizados. Se botar no celular, você vai ver qual que é, no Movit, qual o ponto mais próximo, quanto tempo eu vou a pé até aquele ponto, quais são os carros que passam e quanto tempo está para o carro chegar. Aí a gente começar a ter confiabilidade, credibilidade. O ônibus tem que sair tal hora, tem que chegar tal hora. Né? Melhorar os corredores, fazer com que o sistema seja integrado na cidade, um sistema mais inteligente, carros grandes, articulados, carros menores, fazendo bairros, né? Um sistema por demanda, né? Isso ele está previsto, mas não está, mas um sistema por demanda. O que é um sistema por demanda? É pegar um bairro que pelo aplicativo todo mundo vai se reunir ali, vai pedir um carro todo dia a tal hora e fica organizado para fazer uma viagem. Então, isso é um serviço por demanda, inteligência, usar aplicativo, usar a tecnologia, né, com inteligência para poder melhorar no sistema. Então, essa é a nossa ideia, de nós temos um novo modelo de sistema, né, onde a gente consiga fazer com que esse custo não pese na tarifa. Perfeito? E quando a gente fala de um carro elétrico, vou dar um exemplo hoje. Nós temos uma linha verde, onde é o nosso maior, né, onde a gente consegue fazer, né, todo o nosso estudo de impactos de viabilidade econômica financeira. Se os carros fossem a diesel, hoje seria um custo de R$140 mil por mês, nos carros da linha verde. Quando a gente, abastecendo os carros de forma aleatória, de manhã, à tarde, à noite, né, abastecendo, a gente gasta no máximo R$75 mil. Abastecendo com planejamento, e hoje a gente planeja para abastecer de noite e madrugada, porque a tarifa da energia é mais barata, a gente não gasta R$38 mil por mês. Então, quando você compara um carro elétrico, não do ponto de vista conforto, mas do ponto de vista de carro, ele tem milhões de parafusos a menos do que um carro a diesel. Os impactos ambientais não vão entrar nesse mérito, porque aí não dá nem para mensurar do ponto de vista do ganho ambiental, de poluição, de gás carbônico. Então, você tem, a manutenção do carro é muito menor do carro, né? Então, assim, você tem vários ganhos e uma prestação de serviço diferenciada. Então, a linha verde hoje é um corredor, ela não trabalha 100% da sua operação, hoje da sua capacidade, porque ela precisa ser alimentada, então precisa do novo sistema na cidade, para que a gente possa alimentar. Então, é fazer essa proposta, por isso que nós publicamos de novo edital, com alguns ajustes, ok? Que o próprio mercado vai se manifestando, né? A gente publica o edital, o mercado se manifesta. Quando não vem nenhuma empresa, por exemplo, da última vez veio uma única empresa, ela foi inabilitada, mas a gente volta para o mercado e pergunta por que você retirou o edital e não veio? Ah, porque o prazo de pagamento não está condiz. O prazo de entrega eu tenho medo que eu não consiga entregar os carros em 12 meses. Enfim, aí você tem várias observações que são feitas para você poder ajustar o edital ou não. Por isso que eu acredito nesse novo modelo, em trazer um novo modelo do ponto de vista jurídico, da sua forma de contratação, como também um novo serviço, um novo modelo de serviço para colocar à disposição da população. Eu acredito que, dando certo o edital agora, acho que é entre 12 e 15 de julho, se não me falha a memória, que abre o edital, que a gente tem aí pelo menos uns 6 meses para que a gente possa finalizar o processo e a partir de junho do ano que vem a gente já começa a fazer toda a parte de transição e mudança do sistema. Feito um outro ponto, um outro modelo, um outro anúncio que dividiu opiniões foi a concessão de áreas públicas para a iniciativa privada.
a gente está falando do Parque da Cidade, né, que foi anunciado. Também foi cogitado, falou-se no Parque Vicentina Aranha, né, no futuro próximo, poder mudar o modelo atual de gestão. Inclusive, a gente perguntou sobre isso na pesquisa do primeiro trimestre e houve um empate técnico. 46% foram favoráveis ao projeto e 39% contrários ao projeto. Como é que está isso? Há realmente estudos de outras áreas e o Vicentina Aranha vai ou não vai mudar de modelo? Já há uma definição sobre isso? Vamos lá, primeiro falar do Parque da Cidade. No Parque da Cidade, eu acho que a retórica criada de um grupo de pessoas, né, foi falar em privatização, né, e falar em cobrança. Eu acho que essas duas coisas elas são negativas. Primeiro, ninguém vai privatizar. Privatizar é venda. Nós não estamos falando em venda, nós estamos falando em concessão, né? E cobrar para entrar no parque. Isso nunca existiu. Isso é a mesma retórica do mesmo grupo de pessoas que falavam, por exemplo, da concessão do Mercadão Municipal. Que nós, né, quando eu anunciei, o que falavam é que eu ia demolir o Mercadão para construir um shopping na concessão. Isso não aconteceu e nem era esse daí o projeto. Está lá hoje o Mercadão sendo reformado, 4 milhões de reais de investimento para a gente poder, né, modernizar o Mercadão, trocar todo o telhado, todo o piso, toda a energia elétrica, toda a parte de fio, toda a parte hidráulica, deixar o mercado moderno com as suas características, desde o comércio até as suas características como Mercadão. Então, o Parque da Cidade é idem. O que a gente quer é melhorar a estrutura do Parque da Cidade. E a concessão, que é essa parceria com a iniciativa privada, é quem tem, de fato, muito mais agilidade para poder fazer os investimentos. Então, nós tornamos público, eu tornei público em janeiro, a questão de um pré-estudo já da concessão do Parque da Cidade, e agora a gente deve entrar nos próximos dias numa consulta pública. Já teve reuniões setoriais, né, com relação à construção da viabilidade, ouvindo outros parques que já foram, né, que estão em processo, que estão já concessionados já, por Ibirapuera, no sul temos vários parques, aqui no Campos do Jordão também temos vários espaços em concessão, para que a gente possa fazer cada parque com a sua particularidade. O nosso parque a gente precisa manter toda aquela área verde, nós precisamos manter, né, a Casa Olívio Gomes, precisamos manter todo aquele paisagismo, né, do Buller Marx, quer dizer, nós temos questões ali que a gente precisa preservar. Lembrando também que o parque, né, 50% dele é privado, ele não é público. As pessoas olham para o parque e falam, esse grande parque, parte do parque, né, do lago para a Vila Cristina, é tudo privado aquele parque. Então, há também dentro desse mesmo processo, do próprio processo de concessão dos recursos, para que a gente possa reverter e comprar essas áreas, para que aí sim seja 100% de toda aquela área pública, né, um parque do município. E levar estrutura, né, infraestrutura para o parque. Né? O parque hoje é um ambiente maravilhoso para você passar o dia, difícil. Não tem um banheiro adequado, não tem um fraldário adequado, não tem um café, não tem uma lanchonete, não tem um restaurante, você não tem uma estrutura para que realmente você possa passar. Mas é um parque que, então, vai continuar sendo um parque aberto, que não vai se cobrar, mas vai ter muito mais infraestrutura, investimento, seja teatro, seja cinema, né? Tem investimento do Estado, para que a gente possa fazer toda a transformação de restauro dos pavilhões da antiga fábrica da tecelagem Paraíba, né? Nós estamos falando ali em quase 27 mil metros quadrados, um belo de um espaço para centro de convenções, que temos demanda hoje na cidade, na região. A gente sabe que, né, hoje tem procura, esse tipo de espaço hoje em São Paulo, ninguém quer fazer esse tipo de evento em São Paulo, pelo ponto de vista de mobilidade, de tempo, e aqui em São José dos Campos, esse espaço hoje já tem uma grande procura e nós não temos. Então, em transformar todo aquele espaço num centro de exposição e aí fazer a exploração da concessão. O que é a exploração da concessão? Né? Por 20, 25 anos, investimento, né? Investimento nos 5 primeiros anos, né? Isso depois reverte tudo para o bem do patrimônio público, né, do município, mas o que tem de melhor disso é dar melhor condições de utilização daquele espaço. A arena esportiva é uma concessão, continua sendo um espaço público, é do município. Quando a Arena Farmaconde deixar de fazer a gestão da arena, ele vai devolver ao município um prédio com maior valor, certo? E se fosse, né, aí tem um outro comparativo, se a Farmaconde, né, a Arena Farmaconde fosse gestão do município, não teria 10% do que acontece lá. Né? A iniciativa privada consegue fazer muito melhor. O Martins Pereira, fizemos a concessão também. Então, o parque, essa é a questão. Primeiro, nós precisamos separar. Não é privatização, é concessão, certo? E não vai ter cobrança para o parque, muito pelo contrário, o parque vai ter mais segurança até. E com o Vicentina Aranha é um estudo muito prematuro. Né? O Vicentina Aranha, o que eu enxergo hoje é, na velocidade que nós estamos indo, quantos anos nós vamos demorar para terminar de restaurar todos aqueles galpões? Essa é a conta. Como que a gente pode antecipar isso, né? Olhar aqueles galpões bonitos e fechados,
não tem vida. Vamos olhar eles todos restaurados, né, com vida ali, com as pessoas utilizando. A gente pode usar o exemplo do café que foi, né, que hoje tem dentro do Vicentina Aranha, num espaço totalmente restaurado. Então, assim, pessoas utilizando dos espaços. Então, essa é uma conta que a gente faz hoje, né, mas é um estudo muito prematuro ainda para a gente falar do Vicentina Aranha. Hoje ele tem uma gestão, através de um contrato de gestão hoje com a FAC, que faz a gestão lá, que é super bem, funciona bem, seja pelas feiras que acontecem, é um espaço cultural, né, por várias ações culturais. Mas tem essa questão que eu pergunto, que é o seguinte: nesta velocidade que nós temos, com toda a política que nós temos de investimento e de parcerias, quanto tempo vamos demorar mais para restaurar todos aqueles espaços? Né? Lá não poderia ter um restaurante funcionando até a meia-noite, 11 horas da noite? Não poderia ter outros espaços com museu, com exposição? Quer dizer, teria. Então, nós estamos fazendo esse investimento, se é pelo público ou se a gente poderia fazer numa parceria, de uma concessão, uma parceria privada. O prefeito, uma polêmica. A retirada do livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, da juíza Flávia Martins de Carvalho, da Escola de São José, foi criticada por diversos setores da sociedade, incluindo a Academia Joseense de Letras. Apontou-se censura e falta de diálogo no episódio. Por que a prefeitura retirou o livro das escolas e a obra voltará para as escolas? Olha, não posso dizer se ela voltará ou não. Ela foi retirada até para que a gente pudesse analisar, né? O que houve foi uma manifestação, né? Não falo nem denúncia, porque eu não acho que isso daí é uma denúncia, acho que foi uma manifestação que teve apontando, né, um texto que lá dentro tinha, seja, né, falando com relação a favor de aborto ou não. Então, o livro foi retirado para que a nossa equipe técnica possa fazer essa análise, né? Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, eu não quero nem para um lado, nem para o outro, não é essa a discussão, a questão é o que a gente quer dentro da secretaria, o que a gente quer dentro das nossas escolas. Lembrando, esse livro não estava dentro das nossas salas de aula, ele estava dentro das nossas salas de leitura, né, dentro das nossas escolas, né? Então, do mesmo jeito que esse livro, né, ele adentrou lá, não foi com uma discussão dessa, né? Porque agora vai ter essa discussão que nós tiramos para analisar. Então, por isso que eu não vou, assim, estamos analisando, essa é uma decisão técnica da nossa Secretaria de Educação, se é um material que é pertinente ou não, se é um material que vai ter uma classificação ou não, ou se é um material, então, que depende, também precisa também colocar, então, um outro lado da história para que se possa deixar ali a história por completo e não ficar só de uma parte, que se defende ou não, essa questão. Ali, a minha preocupação ali é com a criança, é com o ensino. A unidade escolar, eu sempre digo que todo mundo quer entrar dentro da unidade escolar para discutir, o meio ambiente quer ir lá para falar que tem que separar o lixo, o outro quer entrar lá para falar que tem que ter a árvore, o outro quer ir lá para falar que tem que atravessar, para cuidar do trânsito, tem que atravessar na faixa, a criança tem que estudar química, física, matemática, português, tem que saber ler, escrever, literatura. Ela se preocupa com o quê? Lá é um ambiente de escola e de formação, lá é um ambiente de escola, de ensino, certo? E também para formar. Certo? Formar o quê? Formar os bons cidadãos. Valores ele aprende em casa, educação é em casa. Lá ensino, né? Mas a gente também vai formar bons cidadãos com matéria, seja empreendedorismo nas escolas, nas nossas creches, nas nossas escolas, para que a gente possa formar bons cidadãos que tenha, né, essa sensibilidade do que é certo e do que é errado. Né? Então, é isso que eu defendo. Né? Então, o livro foi retirado apenas por uma análise, porque houve esse apontamento, né? Já teve um apontamento falando já sobre, né, o caso da Marielle. Isso daí foi algo que os próprios pais, né, repudiaram na época quando foi feito. No livro não teve mais nenhum outro tipo de questão com o livro, mas agora fizeram essa questão com relação ao aborto. Ok? Como esse assunto é um assunto também que está num grande debate, né, do projeto de lei, então, melhor, retira, vamos analisar para que realmente a gente possa decidir. Por retornar ou não retornar, isso é uma outra questão. Vai esperar agora e aguardar essa equipe. Não tem prazo, mas lógico, eu não quero também, nada vai ficar aqui ad eterno, que a gente quer, lógico, o quanto antes que possa fazer essa análise. Sobre o projeto, o senhor citou o projeto que está sendo debatido. O senhor é a favor, contra esse projeto? Eu sou a favor ao projeto. Hoje em dia, infelizmente, gera muitas retóricas, né? E as redes sociais, ela multiplica muito retóricas e aí são de várias, né? Já existe uma legislação, a lei hoje lá ela é para proteger a vida, né, com 22 semanas, né, tem toda uma regra, a própria lei ela é bem escrita, ela não deixa-se dúvida. Se tem algum caso com 22 semanas, vai ter-se uma decisão sobre aquelas questões, já tem legislação no país com relação ao estupro, enfim, a essa situação. Então, assim, ali está se tratando com 22 semanas, você já tem ali uma criança formada. Então, eu sou a favor do projeto de lei, mas acho que fica muitas retóricas, muitas desinformações
informações acaba tendo, leva-se para um lado de discussão de ideológicas que desvirtua completamente a discussão, né, desse projeto. Esse projeto não defende de forma alguma o estuprador, de forma alguma, tem longe disso. Aliás, a legislação é outra que vai até ter a pena do estuprador. Então, mas a gente precisa tomar cuidado nessa hora, senão fica o fla-flu, é muito ruim essa discussão e acaba desvirtuando de fato os conceitos da lei para realmente proteger a vida e tudo. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre o relatório do Tribunal de Contas, que foi emitido em maio agora, e ele apontou um déficit orçamentário de 120,4 milhões de reais no exercício do ano passado, né? Segundo o relatório, há uma situação desfavorável que demonstraria, segundo o tribunal, desequilíbrio financeiro. Queria saber a avaliação que o senhor faz desse relatório e falar um pouco sobre essa situação, né? Eles falam em desequilíbrio financeiro. Como é que estão as contas da prefeitura? O município está em dia, né? O que a gente tem é um desequilíbrio orçamentário. As pessoas não podem, né? E aí tem outro dia eu vi um post que colocaram, né? O município arrecadou 1.600.000 até agora e já gastou 2.600. Só que aí a frase embaixo estava, arrecadou. O de 2.600 era empenho realizado. Empenho realizado até o final do ano. Então, assim, né, tem a desinformação de novo. Quer dizer, a pessoa que fez, ela quer levar a desinformação. Então, quando a gente fala do orçamento, é o orçamento previsto. O ano passado nós tivemos uma queda no repasse orçamentário. O nosso ICMS caiu em 172 milhões de reais. Né? Foi criado o ICMS verde, foi tirado 1% do ICMS, do repasse aos municípios. São José dos Campos sofre um grande impacto disso. Aliás, somos a 4ª cidade na divisão do bolo do ICMS no estado de São Paulo. Então você vê, temos São Paulo capital, Guarulhos, Paulínia e São José dos Campos. Estamos à frente de Campinas, São Bernardo, Santo André, Jundiaí. Então isso faz uma grande diferença para o município. Chegou a próximo de 172 milhões. Na educação também fizeram uma mudança no repasse do Fundeb, onde fizeram uma redistribuição, né, do valor por aluno, onde o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram perdas, grandes perdas, né? Só São José dos Campos, 82 milhões. Então aí eu tenho uma previsão orçamentária que eu fiz em outubro de 22, perfeito? Para o ano de 23, né? E em 23 houve essa redução quando o governo federal assumiu, seja no ICMS, com a questão do ICMS verde e outras mudanças que foram feitas, como também no Fundeb. Isso deu uma queda de orçamento. Isso fez com que a cidade fechasse no déficit? Não. Aí tem a minha gestão, certo? Aí eu faço a gestão, então não teve déficit. O que eu tive foi um déficit orçamentário, mas tem justificativa. Por exemplo, se eu estou colocando. Esse ano a gente tem também vai ter o mesmo problema. Eu já estou, por exemplo, hoje eu já trabalho um pouco eu falo com o freio de mão puxado, eu já começo a controlar um pouco a despesa. Por quê? A tragédia do Rio Grande do Sul, né, infelizmente uma tragédia da questão de perda de vida, mas vai dar um impacto financeiro, econômico no país. Eu não tenho dúvida disso. Então, com essa questão de risco, eu já começo a controlar também um pouco se tiver uma queda de receita, para que a gente possa pagar a despesa. Resposta, né? Não tem uma nota atrasada, né? A nossa receita está equilibrada, acabamos de receber nota A pelo Tesouro, né? Pela transparência e pela contabilidade do município. Então, isso a gente tem um controle. O tribunal soltar essas notas, né? Olha, do empenho, né? Da receita prevista, né? Isso, do orçado, né? O orçamento é uma peça fictícia, mas eu tenho que ser o mais próximo da realidade possível. Quando a gente fala em 122 milhões que o tribunal apontou, num orçamento de 4,3 bilhões, quanto isso significa? É um percentual muito baixo com justificativa. Eu citei 2 situações que aconteceram que não eram previstas, né? Por exemplo, eu já mandei agora o mês passado para a Câmara Municipal, aliás, em abril, eu mando para a Câmara Municipal a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, para 2025, né? Agora, agosto, setembro, eu já mando a LOA, a Lei de Orçamentária. Então, você vê, eu tenho que enxergar o ano que vem, fazer todo um estudo para a gente poder fazer o previsionamento orçamentário, né, para encaminhar para a Câmara, para aprovar em dezembro. Aí começa o ano, você tem alguns ajustes. Nossos ajustes sempre foram muito próximos, a gente sempre chega muito próximo da realidade. Nós não temos esses disparates de, ia arrecadar 4 bilhões, arrecadou 3, né? Ou arrecadar 4, arrecadou 5. Não, a gente sempre somos muito justos. Os alertas são alertas que o tribunal faz, né, mas não é nada que coloque em risco. Mas são alertas importantes para quem, né, o município. Atenta aí, estamos atentos, né? Posso te dizer que a parte de recursos de receitas do município eu controlo diariamente. Agora, o que eu tenho controle sobre? Sobre a receita eu não tenho controle. Sobre a despesa, essa eu tenho controle. Aí eu, como prefeito, né, eu faço a gestão da despesa da cidade para que a gente possa ter ali a gestão e honrar com todos os compromissos.
O Anderson, São José de janeiro a abril deste ano acumula o saldo de 5.361 novos postos de trabalho, de acordo com o CAGED. Olhando para o futuro e as transformações que a tecnologia vai trazer, já está trazendo, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, o senhor acha que São José está preparada para esse emprego do futuro? Estamos nos preparando, estamos preparados. São José dos Campos é um celeiro, né, de mão de obra bem qualificada, né? Muitas empresas escolhem São José dos Campos para estarem aqui até por essa mão de obra diferenciada, mas precisamos nos preparar. Falar que estamos preparados? Não, precisamos nos preparar. Ou nos preparar é o seguinte, todos os dias olhar para o futuro e se adequar. Nós temos dentro do pátio do posto de atendimento ao trabalhador o Observatório do Trabalho. Fica olhando lá na frente qual é o emprego que vai ter para a gente poder já começar a mexer hoje aqui na qualificação da mão de obra. Mais do que mexer na qualificação da mão de obra, que aí o técnico, né, hoje ele ficou muito desvalorizado. Hoje a pessoa só tem um certo valor se ela tiver universidade. Você tem universidade, você concluiu? Ok, não tem? O técnico formado no Senai perdeu. Mas esse técnico formado no Senai, um soldador, ele também precisa se qualificar. Porque a solda também já mudou, né? Antes era uma solda com barrinha, agora é MIG. Você tem que qualificar essa mão de obra também. Então, hoje, por exemplo, a gente vai anunciar agora nos próximos dias um investimento de mais de 128 milhões de reais na construção de uma nova escola do Senai. Uma escola será a escola mais moderna do estado de São Paulo, já com novos cursos. Já olhando para o futuro, né? Numa área de 50 mil metros quadrados que o município doou no Parque Tecnológico, para que ele faça parte de todo aquele cluster do parque, do PIT, do Parque de Inovação, onde a gente tem a universidade, onde nós temos as empresas, startups, né? Quer dizer, o centro de pesquisas, todo lá no PIT. Então, esse que é o importante, é olharmos para o futuro. É dessa forma que a gente consegue também vencer, né, vamos dizer assim, os problemas que o país possa ter, né, que problemas e crises econômicos que possam acontecer, é fazer com que a nossa cidade seja pujante. A gente dentro de uma crise, desde o ano passado a gente fecha com saldo positivo. Janeiro desse ano, aliás, é um mês negativo de geração de emprego. É as demissões das contratações temporárias do final do ano. São José fechou no positivo. A indústria já por 3 meses, nesses últimos 12, por 3 meses foi a que mais gerou emprego. Na contramão do que está acontecendo no Brasil. Quando a gente fala da desindustrialização, São José está gerando emprego na indústria. O emprego da indústria, aí você tem vários fatores, seja aeroporto, logística, posição, né, a posição privilegiada da cidade, as ações que a gente vem fazendo com a questão, seja com o Estado, com o Brasil, ou fora do Brasil também, quando a gente pega, né, a SECRE, a gente pega o PIT, o Parque de Inovação Tecnológica, o Parque da Univap, todos trabalhando junto, né, com várias ações com Portugal, com a China, com investimento, seja com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, é isso, é conectar nossas empresas, né, no mundo global. Então é isso que a gente trabalha para a gente poder gerar emprego. O maior programa social que a cidade pode ter, é emprego. É gerar emprego e renda, dando dignidade para as pessoas. Mas com mão de obra qualificada, entender essa mão de obra. Achar hoje que só os jovens, todos os jovens não querem saber do emprego, querem saber apenas da internet, é um erro. Você tem uma parcela que quer saber, ganha dinheiro através da internet, seja por youtuber, seja por influencer, né? Isso é uma parcela, mas você tem uma outra parcela que você precisa formar e que estão se formando, que estão estudando, seja os engenheiros que estão lá no ITA, né? Seja os que nós temos nas nossas escolas e as nossas escolas da rede pública municipal. Aí é uma transformação das nossas escolas, né, que é a minha prioridade na educação, né? O futuro é hoje. É dentro das nossas escolas. E quando eu falo escola, é lá na educação infantil, é as nossas crianças. São José dos Campos, a primeira série, desde o ano passado, desde 22, na primeira série, né, do Fundamental 1, tem inglês. Você tem um inglês, é aula de inglês, que, né, no Brasil, pela lei, pela nossa lei de diretrizes da educação, é a partir do 6º ano, né, no Fundamental 2. São José é no Fundamental 1, no primeiro ano. Se a criança vai para a escola, não vai para o primeiro ano para ter aula de inglês, ela tem que chegar lá sabendo ler e escrever, né, e saber um pouco de português. Então a gente tem esse processo na educação, para que a gente possa, de fato, ter uma mão de obra ainda mais qualificada lá no futuro. Então, acho que é um conjunto de ações, né, de todos juntos, e ter esses saldos positivos assim, né, isso demonstra a capacidade que a cidade tem, que é do empreendedorismo, que é do comércio, do serviço, que é o que mais gera emprego, a construção civil,
ter uma resposta muito rápida na geração de emprego, é super importante quando você tem a construção civil agindo rapidamente para poder equilibrar o mercado. E a construção civil, quando você termina de construir um prédio, ou um loteamento, ou uma casa, você tem depois uma cadeia de da economia que é de prestação de serviço, é do cara do gesso, é do móveis planejado, é da compra do mobiliário, é do tapeceiro, é do cara do azulejo, do piso. Você tem um outro processo de serviço, né, por trás que, né, é enorme. E aqui em São José a gente tem a Sala do Empreendedor, que gera essa questão, né, de abrir uma empresa em menos de 24 horas. Né? No ano de 2023 nós abrimos 12.100 empresas em São José dos Campos. Você imagina que gerou 10 mil empregos de carteira assinada e abriu 12 mil novas empresas. Dessas 12 mil, 9 mil empresas são MEI. É uma fonte de recurso, né, que o CAGED não mede, né, que é uma fonte de recurso. Aliás, se o CAGED, se for medir, mede como desempregado, né, talvez. Então, é uma fonte de recurso também. Então, isso também manter essa, né, a classificação de serviço também muito, né, pujante, isso é importante para a cidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho agora de política, voltando para a pesquisa o Vale, agora sobre o cenário pré-eleitoral, né? A gente comenta, até escrevi isso num artigo, que o cenário pré-eleitoral, uma pesquisa neste momento do processo, é como se fosse aquele ensaio, teste da Fórmula 1 para ver o grid de largada da campanha eleitoral, né? Quem vai lá na reta final, lá em outubro, conseguir passar em primeiro lugar, receber a bandeirada do eleitor. E neste cenário, a pesquisa mostra o ex-prefeito Eduardo Cury largando à frente, quando a gente fala da pesquisa estimulada, que é aquela que o eleitor recebe os nomes dos pré-candidatos de quem deve disputar a eleição. Ele chega a ter, em um dos cenários, 18 pontos percentuais à frente do senhor que está em segundo lugar. Eu queria que o senhor avaliasse essa pesquisa e este momento, essa formação de grid, que é um momento ainda que os pré-candidatos podem ir para o box, trocar pneu, ajustar o motor, enfim, antes da largada eleitoral. Como é que o senhor avalia o resultado da pesquisa? Eu gostei da comparação que você fez no seu artigo, que também concordo, né? Mas ele é a pesquisa que vai montar o grid de largada do sábado. Não do domingo, que vai ser a corrida, né? Do sábado. E no sábado ali muda completamente né? Porque ali, né, não é todo mundo que larga junto, e aí cada um fazendo as suas estratégias, né? Então, eu vejo de forma positiva, a pesquisa eleitoral ela vai dando, né, um pouco do norte, mas também um pouco do que o eleitor também pensa. Quando a gente fala de pesquisa eleitoral, né, eu me atento muito mais para a pesquisa, né, aquela que é espontânea, que a pessoa, né, da cabeça dela, ela fala, quem é o seu candidato? Ela tem em mente dela já o candidato. Essa pessoa, ela dificilmente ela pode mudar esse nome da qual ela pensa hoje, onde eu estou à frente da espontânea, apesar de nós termos lá 70 ou um pouco mais, né, que ainda não sabem quem votar, e quando você vai na estimulada. Aí tem várias análises que a gente pode fazer. Se ela é por telefone, eu acho que ela desconfigura um pouco, porque você está ali por telefone, né, você tem a fala dos candidatos, nós falamos de 5, 6, 7 nomes, você tem um processo de o nome mais conhecido, talvez ele possa ser o mais lembrado naquele momento. O ex-prefeito Eduardo Cury, ex-deputado, participou já de 2 eleições para prefeito, 3 eleições para deputado, ele tem um recall do seu conhecimento e do seu trabalho que ele já fez pela cidade. Se é no disco, a pessoa tem ali também, ela também tem aquela mesma questão de olhar ali aquele nome mais conhecido nesse momento. Então, vejo de forma positiva, eu acho que serve para que a gente possa ter, né, dentro das estratégias da campanha, mas eu acredito que a hora que começa mesmo o momento, né, o período eleitoral, eu não fui candidato, né, fui candidato a vice, né, para que as pessoas possam falar que não é eleito, né, mas minha foto estava lá junto, né, com o do Felício, é eleito junto, mas isso é juridicamente, mas não candidato, não cabeça de chapa, nunca fui candidato a nada, né, a não ser a vice-prefeito junto com o Felício. Então tem essa questão também, o conhecimento, eu como prefeito, até por questões de grupo, muitas pessoas ainda acham que nós somos do mesmo grupo, né, mesmo porque muitos anos, né, eu fiquei 28 anos no PSDB, tive a oportunidade de trabalhar, né, nos 2 mandatos do Emanuel, nos 2 mandatos do prefeito Eduardo Cury, né, trabalhei com o Eduardo como deputado, com o Emanuel como deputado, o Eduardo como deputado, depois com o Felício como prefeito. Então também as pessoas têm essa questão, às vezes, de dispensar o mesmo grupo. Hoje não é o mesmo grupo? Não. Hoje não é o mesmo grupo, eu e o Felício, né, tomamos um outro caminho, da qual, né, nós decidimos lá em 2022, então acho que
Hoje eu estou prefeito, né, não sou, né, pré-candidato, todas as minhas ações é ainda fazer a gestão da cidade. E aí vai ter um momento, né, o período agora, né, o período, né, eleitoral, que de fato você pode, né, já se mostrar, as pessoas também começam a prestar mais atenção, aí o eleitor começa a olhar também já, né, hoje há um desconhecimento do eleitor, o eleitor está no seu dia a dia, na sua rotina, acordar cedo, trabalhar, as contas, né, seus compromissos, né, filho na escola, então ele está, daqui a pouco aí começa o processo eleitoral, ele já começa a prestar mais atenção, analisar os candidatos, então, mas eu vejo, né, de muito positivo, principalmente com relação à pesquisa, né, que é a espontânea, que ali é uma pessoa onde ela tem ali em sua mente o nome da qual ela tem a sua preferência. Uma parte, o senhor falou sobre o Emanuel, Cury, eu concordo, eu acredito que muita gente enxerga um modelo de gestão, né, que começou em 97 com o Emanuel, que teve aí, nas últimas 7 eleições, venceu 6 eleições, 2 com o Emanuel, 2 com o Cury e 2 com o Felício e com o senhor aí como vice, né? Então, é fácil enxergar as similaridades, né? Hoje esse grupo não é mais uniforme, né? Houve essa ruptura, mas eu queria que o senhor falasse qual é a grande diferença entre o modelo Felício e Anderson e o que São José já teve nas gestões do Emanuel com o Cury. Cada um com as suas características, né? O Emanuel com as características dele, o Cury com as suas características, Felício, eu tenho características diferentes. Assim, do ponto de vista de valores, do respeito com a coisa pública, isso nós aprendemos e aprendemos todos no mesmo, né, vemos no mesmo berço. Meus valores, né, éticos, isso eu aprendi na minha casa, com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, né, da questão de valores éticos, educação, respeito, né. As questões políticas, né, a isso eu aprendi, principalmente com o Emanuel, com o Mário Covas, são pessoas da qual, né, tenho bons exemplos ali da questão da boa política, né, isso nós aprendemos. Então por isso que a gente tem a mesma conduta, e assim eu faço, eu tenho, né, eu estive ali, eu li o mesmo livro, foi ali que eu aprendi, né, e eu sigo esse mesmo caminho. Agora, com modelos diferentes do ponto de vista, né? Eu tenho uma característica diferente, eu penso muito mais para frente, eu sou muito mais inovador, né? Queremos fazer, temos que arriscar, eu acho que no poder público hoje a gente tem que arriscar, temos que ter essa sensação de arriscar. O arriscar não é colocar em risco, né? Não é dar dano nenhum ou dolo ao serviço público. É arriscar de você conversar, de convencer. Esse modelo do transporte público, por exemplo, tivemos que ir no Tribunal de Contas, ir lá, fazer defesa, conversar, convencer, mostrar do modelo que nós estamos fazendo. Na segurança pública, um processo que ficou quase 2 anos parado no judiciário, do modelo de contratação das câmeras na cidade, que nunca nenhuma cidade tinha feito. Fomos lá defender, a gente acredita nisso. Olha hoje o resultado que tem, né? Do ponto de vista financeiro, não dá nem para mensurar do ganho, mas do ponto de vista de ganho, de qualidade de vida, de segurança, de vidas, quando você compara quantas pessoas morriam por ano, né? Quantos carros eram roubados, mais de 1.000 carros eram roubados por ano, hoje o ano passado roubaram 123 carros, então assim, esses dados que são, mas nós temos que arriscar, temos que acreditar naquilo, fazer estudo, ter uma boa equipe, né? E a gente realmente, né, defender aquilo, com todas as questões de respeito à coisa pública, ao dinheiro, à gestão, isso cabe à minha responsabilidade. Então, acho que tem característica diferente, o tempo é diferente também, né? O tempo do Emanuel, quando chegou, quando assumiu em 1997, era uma realidade. Eu sempre costumo brincar, quando eu entrei em 1999 na prefeitura, um dos maiores pedidos que se tinha através do 156, né, lá era a instalação de orelhão. Eu falo isso para minha filha olha para minha cara com 15 anos e falou, orelhão, tá? Então assim, era isso, né? Caixa postal do correio. Nós estamos falando há 30 anos, quer dizer, hoje já não tem, muito pelo contrário, isso já não tem. Então, as demandas e as necessidades são diferentes. A gente tem que estar conectado sempre para frente, né? Para o futuro. Então, cada um com as características, o Felício é muito conectado, aliás, veio né, como um programador, né, além de empresário, o Felício, mas com uma formação de programador, também com toda essa questão, seja do parque, seja da cidade, de trazer coisas inovadoras para a cidade também, para que o poder público não seja apenas um ente que fomenta, certo? Mas também seja um ente também que ele também realize também, né, a questão da inovação. Então, esse é o nosso, né, eu tenho esse mesmo, né, tenho essas mesmas características, lógico que diferente do Felício, mas com as mesmas características para que a gente possa olhar para fora. A cidade de São José dos Campos é uma cidade que tem que ser conectada com o mundo, né? Ela é uma cidade que por si só, pela sua história, isso não foi criado agora nessa gestão, tá?
Guilherme, ela é uma coisa que vem lá de 50 anos, cada um fazendo a sua parte, é uma cidade que tem sua história, né, de quando ela era, né, uma cidade apenas médica, clínica, né, clinicava, uma cidade sanatorial, depois virou uma cidade, né, industrial, depois o ITA, INPE, né, então tem uma história, isso foi se construindo, mas a gente precisa enxergar a cada momento, aproveitar as oportunidades como cidade, para que a gente não perca as oportunidades e mantenha a nossa cidade sempre nessa pujança da qual ela tem, né, de capacidade, de oportunidade que tem para as pessoas. Né? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que escolhem São José dos Campos? Né? Aí você pergunta por quê? Eu conheço pessoas que fez planilha. Né? Fiz uma planilha para saber onde eu ia morar com a minha família, quando eu me aposentasse. Me aposentei, estou morando em São José, quer dizer, ou para que viesse para trabalhar. Então, acho que cada um com as suas características, né? Mas tem uma diferença ali de ações, mas isso não é nem mérito nem demérito, perfeito? Aí são cada um num tempo para que realmente a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito na cidade. E depois da divulgação dessa pesquisa que o Guilherme citou, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele chegou a dizer que o Cury iria ganhar de lavada e que os adversários poderiam tirar o cavalinho da chuva. Como é que o senhor recebeu esse comentário dele? E o senhor espera uma campanha muito agressiva do Cury, estando no PL, com críticas duras à sua gestão? Olha, assim, eu acho que a manifestação do Valdemar é o Valdemar, né? É o Valdemar sendo Valdemar, ele, né, tem essa, né, muito polêmico o Valdemar, acaba chegando até a ser uma manifestação dessa, acaba ficando até um pouco arrogante, né, de falar assim, olha, tira o cavalinho, mas ele é presidente do partido, ele vai falar o quê? Não, meu candidato é ruim, vai perder, né? Ele não vai falar isso, ele tem que falar que o candidato dele é bom, o candidato dele vai ganhar, ok, mas, né, acho, às vezes, né, se é num tom de brincadeira, ok, mas se fala sério, acaba sendo até desrespeitoso, né? Eu respeito todos os adversários, não importa quem, espero que seja uma campanha de nível, de uma campanha de discutir cidade, de fato, né, e não uma campanha de desconstrução. Infelizmente, a política no Brasil, ela é feita de desconstrução. Tive agora recentemente gente que já é pré-candidato, que já faz, né, campanha antecipada, que já se utiliza de bens públicos, né, hoje para poder se ter vantagem vantagens pessoais ou vantagem da sua imagem. Então, assim, precisam ter cuidado. O que eu tenho grande tranquilidade é de que vou fazer uma campanha tranquila, né, que se for necessário fazer comparações, vamos fazer comparação justa, não pode comparar 16 por 8, né? Vamos comparar 4 por 4, né? De 4 em 4, né? Comparar 16 por 8, aí tá fácil. Quiser comparar 16 por apenas 3 anos, que é a minha gestão, também aí fica fácil, mas eu posso dizer que em 3 anos entreguei muito mais que às vezes outros com 4 anos ou 8 anos. Então, assim, o que for necessário para comparar. Acho desnecessário. Eu tenho um grande respeito pelo Cury, né? Trabalhei com o Cury por muitos anos, né? Um cara super capacitado, né? Enfim, foi prefeito da cidade por 2 mandatos, mas eu espero que seja de fato uma eleição. Tenho dúvida às vezes, né? Pelo que acontece hoje na pré-campanha, né? Fico em dúvida se realmente vai ser uma campanha tranquila, uma campanha limpa. As redes sociais deixam as pessoas às vezes um pouco mais agressivas, né? Mais ou menos aquela história do cachorro. Nas redes sociais é que nem o cachorro no portão. Quando você abre o portão, ele dá aquela tranquilidade e tal, amansa. Mas eu espero que seja uma eleição que realmente tenha, né, que os adversários sejam adversários políticos. Eu tenho os adversários daquelas que eu não quero me compor, né, eu sou muito pragmático, né, às vezes eu não sou nada republicano, eu sou muito transparente com aquilo que eu quero, eu vou tratar bem porque está do meu lado. Aqueles que eu não quero são partidos ou pessoas que eu não quero nem hoje nem amanhã e eu não tenho conversa, porque nós temos aí diferenças ideológicas, diferenças de valores, né, diferenças de gestão, como pensa na gestão pública, mas espero que seja uma campanha onde o cidadão possa realmente analisar. E tem muitos candidatos ou pré-candidatos que eles às vezes acham que o eleitor não está atento, né? Mas o eleitor está muito atento, né? O eleitor acompanha, o eleitor joseense, ele é bem politizado. E a questão do vice, já tem alguma definição, um perfil que o senhor está procurando? A gente ouve nos bastidores que está entre alguém da área militar ou algum vereador com alta popularidade, também alguém da área médica. Está por aí mesmo a escolha do seu candidato a vice na chapa? Ainda não está decidido, viu, Guilherme? A gente tem, até como prática, mesmo no PSDB, né, fiz isso, tive
no PSDB fui presidente do partido, fui coordenador de campanha de alguns e assim, está fazendo com a mesma, estou usando o mesmo modelo do ponto de vista de reunirmos os partidos que são os coligados, né, e desse partido ter uma discussão, de uma análise de quem que é o melhor perfil. Né? E sempre vamos buscar um perfil que é para ser um bom pré-candidato, um bom candidato, né, e se eleito for, que seja um bom vice. Né? Quer dizer, não adianta ter só um vice para ganhar a eleição. Né? Depois você não consegue governar, você briga com ele depois, né? Como acontece com grande parte, né, dos casos. Né? Então, não é isso, é ter realmente uma escolha que seja de perfil, uma escolha que seja de uma certa forma, né, de alguém que comigo tenha uma boa relação, não que precisa ser meu amigo hoje, né, longe disso, mas pessoas que têm uma história, né, pessoas que a gente possa, né, ter uma compatibilização de pensamentos, né, que não tenha interesses, perfeito? Isso daí é sempre algo que a gente sempre deixou muito claro, que não tem interesses de que forma? Que seja vice, que realmente seja para que venha, para que possa assumir uma pasta, se necessário for, de secretaria, né, que possa ajudar na administração, e não que tenha interesse de ser candidato. Aí você não tem um vice, você tem um pré-candidato já, que já não é para essa eleição. Na verdade, ele já quer ser vice hoje para ser pré-candidato já para a próxima eleição. Não é isso que nós estamos procurando. Então, mas isso é um consenso já entre nós, né, entre os partidos. Hoje nós somos 7 partidos com o PSD, que estamos nessa coligação, e essa discussão vem sendo feita. Eu acredito que, né, breve aí, né, para os próximos dias, a gente deve ter um nome já para a gente poder apresentar. O senhor coloca como critério para escolher o vice a questão da diversidade, por exemplo, ser uma mulher, ser uma pessoa preta, dar esse recado para a sociedade, o senhor não se importa muito com essa questão e venha quem vier? Não me importa. Aí a qualidade não me importa. Eu tenho respeito por qualquer pessoa, viu? Eu não tenho essa... Né, se for uma pessoa com todo o perfil que vai agregar, não me importa a religião, as opções, a cor, isso não me importa, né? Isso vai ter uma... Aliás, como já não me importa hoje no dia a dia, isso para mim, né, é totalmente irrelevante do ponto de vista assim, de méritos e deméritos, tá? Não é porque escolheu esse porque não quer o outro. Imagina, longe disso, né? E não é uma prova também, né? Não é um concurso que se faz com que tem, mas é uma questão de afinidade, de realmente com quem que vai agregar ali com você ao seu lado, né, vai agregar de forma política, vai agregar de forma administrativa, porque o que a gente quer é que quando, né, se eleito formos, que também seja uma pessoa que seja atuante, que também possa nos ajudar no governo. Qual é a área? É uma área de saúde, é uma área de educação? Quem que agrega, né? Qual que é o meu perfil? Quem que pode me complementar de repente? Falando assim, de repente você tem uma deficiência, né? Coisa que às vezes eu não posso, eu talvez não enxergue. Mas aí por isso que a gente faz essa discussão em grupo. Aliás, eu fui escolhido dessa forma, Guilherme, né? Eu posso falar porque eu fui já escolhido desta forma, né? De uma discussão onde chegou um determinado momento onde eu não pude mais participar da discussão porque eu virei o tema da discussão, né? De talvez eu ser o vice. Isso foi uma discussão no ano de 2020. Então, nós vamos manter esse mesmo processo que dessa forma a gente continua sendo transparente, né, na forma da escolha, para que a gente possa realmente, né, ganhar a eleição e também administrar. Se for pensar só em ganhar a eleição, você tem depois um problema para administrar, se eleitos formos. Né? Então, já é pensar já nessa pessoa que possa complementar e a gente possa seguir juntos. Anderson, seja em entrevista ou nas redes sociais, o senhor tem adotado um posicionamento que se encaixa um pouco no discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ele é a grande estrela do PL, né? Partido para onde migrou o seu agora adversário, Eduardo Cury. Vai haver uma disputa pelo discurso bolsonarista nessa eleição aqui em São José? Como é que o senhor avalia a possibilidade do ex-presidente Bolsonaro, segundo o Valdemar, vir fazer campanha aqui para o Cury em São José? Olha, assim, eu não mudei. Eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Me aproximo da questão do Bolsonaro pelas questões de valores, a qual eu defendo. Seja a família, seja, né, a questão do aborto, seja a questão pela vida, seja a questão de ser contra uma apologia com relação à droga, porque a gente sabe que eu sei que são famílias que estão sofrendo, é uma discussão ainda que precisa amadurecer muito, então hoje sou totalmente contra. Então, eu tenho essa relação. Eu não mudei, eu sempre tive essa aproximação do ponto de vista ideológico que possa ser e da questão de lidar com a coisa pública, como o Bolsonaro coloca, né, às vezes da questão de separar o que é privado, o que é público, o que é privado. Então, tenho essas características, né, que me aproximam. Então, não posso falar da mesma coisa do outro lado, que mudou, né, que não era
né, apoiador do Bolsonaro, né, fez críticas ao Bolsonaro, internamente também dentro do PSDB, né, nós já fizemos apoio né, contrário, né, já teve apoio, por exemplo, teve um grupo que apoiava o Dória, eu e o Felício éramos contra o Dória, né, até porque o Dória também era muito contrário também às ações do Bolsonaro, que a gente achou que isso foi, não ao Bolsonaro, mas ao governo federal, se leva para uma discussão onde quem perde é o cidadão. Hoje eu tenho mais divergência do ponto de vista político com o governo federal, mas eu não faço com que isso prejudique a cidade. Eu vou lá, apresento projetos, eu discuto, eu converso, eu defendo a cidade, para que a cidade possa receber os recursos e a gente possa manter as questões institucionais. Políticas é outra coisa. O problema é quando você mistura tudo, político, institucional, e quem perde é a cidade, quem perde são as pessoas. Então, agora, eu não mudei, né? Aí precisa perguntar para o Cury que ele mudou um pouco. Aí quem vai fazer essa análise é o Bolsonaro. Aí cabe a ele ter essa análise, né? Se ele vai apoiar ou não vai apoiar, né? Eu espero que, né, a gente tenha o apoio, seja do governador, que o Felício, juntamente com o Tarcísio, né, que tem um trabalho junto, eu também tenho um trabalho junto a ele, e aí do presidente fica a cargo do presidente. Eu só acho que o presidente até agora não falou, né? O ex-presidente agora não falou, né? Tem porta-voz falando por ele, né? Acho que a candidatura é muito mais do Valdemar do que do presidente, mas vamos aguardar, né? E eu só digo que eu continuo com as mesmas ideologias, pensando da mesma forma, né, com relação aos valores que se aproximam muito mais ao Bolsonaro do que isso. Eu estou falando das eleições passadas, né? Aliás, tanto da primeira eleição em 2018 do Bolsonaro, no segundo turno apoiamos o Bolsonaro, eu e o Felício apoiamos o Bolsonaro, né? O Felício se declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno, e nas eleições passadas a gente já declarou apoio ao Bolsonaro desde o primeiro turno, né? Eu fui para as ruas, né, e trabalhei bastante para que pudesse, que o Bolsonaro fosse reeleito, né? Talvez o mesmo não possa dizer os meus adversários, que talvez não tiveram essa mesma postura à época das eleições. O senhor falou sobre o Tarcísio, né? Existe já algum compromisso do Tarcísio de apoiá-lo em outubro, durante a campanha? Já há uma definição sobre isso, sobre esse apoio? Olha, tem esse compromisso até do Tarcísio com o próprio Felício, né, com o vice-governador. Foi algo única conversa que teve quando os dois se uniram, né, para o Felício ser o vice dele. Teve essa conversa de um apoio de em São José dos Campos, né, de não ter dois candidatos. Ele falou, lá em São José a gente não poderia, né, não teria lógica termos dois candidatos lá, governador. Né, você, eu quero ter, não, ok, então tem um acordo entre eles lá. Não comigo, esse acordo foi feito com o Felício, lógico, eu me relaciono bem com o Tarcísio, né, junto ao governo do Estado, a gente tem várias ações em conjunta, né, o Partido Republicanos é da nossa base em São José dos Campos, também dentro da nossa coligação, então agora vamos esperar, né? Acho que ainda não começou o processo ainda, né? Muitas pessoas já queima largada, já acho que o Tarcísio não tem nem que, acho que ele nem deve se meter em coisas que ainda não estão definidas, né? Vai comprar briga daquilo que ainda não está definido. Eu vejo às vezes que, né, tem alguns adversários que tem, aqui em São José tem né, o ano passado já teve pré-candidato, já foi bem precoce aqui em São José, que já não é mais pré-candidato, que agora já virou, mas já tem outros que são pré-candidatos, mas que negam até hoje, né? Outros terceiros falam por ele que ele é candidato, que ele é pré-candidato, mas ele, então assim, vamos deixar o processo, né, tomar forma realmente de como vai ficar. O mês de julho agora é o mês que as convenções partidárias é que vai consolidar, né, as coligações, as candidaturas, para que a gente possa entrar no período eleitoral. Bom, Anderson, durante a entrevista você falou muito em futuro. Então nos diga, qual é a São José que o senhor quer no futuro? Olha, São José no futuro eu quero uma cidade muito melhor, uma cidade que tenha uma qualidade de vida, que tenha uma aprovação, né, como cidade, a melhor cidade para se viver, que seja São José dos Campos. Anderson, obrigado mais uma vez. O espaço está sempre aberto para que a gente possa debater a cidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado, Xandô. Muito bom esse bate-papo. Até a próxima, pessoal.